Fala pessoal, beleza? Felipe aqui e hoje vamos dar uma olhada aqui numa informação que eu deixei para falar com vocês hoje porque é uma informação importante a respeito aqui do concurso de arte de mineiros Frost Forge, né, que é a forja de gelo, né? Então vamos dar uma olhada aqui em como fazer o roller coin e escolher o seu mineiro. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo com um hamster fazendo um desenho na capa. Tem um vídeo explicando sobre como você pode ganhar dinheiro fazendo mineiros no roller coin. Eu não vou falar disso aqui hoje, eu vou falar apenas como fazer, o que você pode fazer para fazer o roller coin, escolher o seu mineiro, gostar do seu mineiro e querer o seu mineiro no jogo, beleza? Lembrando que dá para ganhar RST, RLT, máquinas e um monte de outras coisas. Então tem prêmio de até 1.500 RLT. Fica de olho aí, dá uma olhada no vídeo anterior que você vai gostar e depois volta para esse aqui para você conseguir entender. Agora quem viu o vídeo anterior, vamos seguir aqui para esse vídeo, né? Olá, queridos artistas! Cada Miner Art Contest, né, cada evento desse que eles fazem, é um grande prazer para toda a nossa comunidade. Cada concurso, o time Roller Coin está impacientemente esperando para ver o que você preparou para nós dessa vez. Nesse blog, preparamos para ajudá-lo a melhorar as suas chances de se tornar um dos melhores e fazer com que a sua obra de arte se torne parte do projeto Roller Coin para sempre. Se vocês estiverem acompanhando a leitura, vão perceber que eu estou ajustando a leitura, porque a tradução aqui não ficou muito boa, então eu estou fazendo um ajuste, beleza? Mas está tudo certo. Nós lhe daremos uma espiada, né? Vamos dar uma amostra, para como exatamente escolhermos os vencedores. Para que você tenha todas as dicas e truques. Bora lá. Principais diretrizes de estilo. Beleza. Como construir a perfeição. Primeira coisa é lembrar que nesses concursos tem que desenhar o mineiro. Literalmente. Isso deve ser algo em um formato de mineiro. E algo que deve se movimentar. Então deve ter uma ventoinha, uma coisa assim. Se você sabe o que queremos dizer, né? Por causa da questão de mineiro, né? A arte de combinar um dispositivo mecânico com alguma ideia que você queira trazer é o principal critério, na verdade. Se você se lembrar dessa ideia, todo o caminho de criar um mineiro para o concurso, suas chances de ganho serão realmente altas, ok? Então você está ligando a ideia de um dispositivo mecânico, que é um mineiro de criptomoeda, a uma ideia de alguma coisa que você acha interessante, que tem na sua vida, que você conhece, você gosta e tudo mais, tá? No outro vídeo a gente está explicando também vários detalhes sobre isso, é importante vocês darem uma olhada lá. Bom, linhas, círculos e traços. Vamos ser estilosos. Quando você desenha o seu pixel art, você precisa se lembrar de algumas coisas básicas para ficar bem. Vamos lá, dar uma olhada. Falando sobre formas redondas, você tem que ter certeza de que os pixels vão ser enviados sem problemas. As linhas retas têm que estar sob determinado ângulo para deixá-los bonitos, ok? E aqui está te mostrando alguns ângulos que estão errados. Por exemplo, ângulo errado, ângulo certo, tá vendo? Algumas formas de fazer o certo e o errado aqui. Então ele não pode ser assim, meio oval, ele tem que ser redondinho, bonitinho, tá? Dá um pouco de trabalho, mas o resultado fica muito bom. Falando sobre formas... Vamos lá. Certifique-se de verificar todas as curvas para não ficarem com excesso de pixels. Então um risco assim normalmente não vai ser aceito, ele precisa ser assim. Da mesma forma que uma curva assim não vai ser aceita, ela tem que ser mais suave, ok? Mas não se preocupe, você, se não ganhar no primeiro, você pode ganhar nos próximos. Vai fazendo, vai pegando experiência, né? Na vida a gente não começa a escada do último degrau lá em cima, a gente não começa do primeiro, né? Aqui embaixo, pegando, a maior parte de nós nunca abriu um programa de fazer
mineiro, nunca pensou nisso na vida. Mãe, o que eu quero ser da vida? Eu quero construir mineiros pro Rollercoin. Caramba, ninguém nunca parou para pensar nessas coisas. Isso é uma coisa totalmente nova e a gente pode se desenvolver. Mas vamos ter em mente essa visão de que a gente está começando. Então, a gente pode começar devagar, né? Não devagar, mas começa fazendo e mesmo que não ficar muito legal, vai desenvolvendo, vai melhorando, vai fazendo os próximos. É bom ter alguma habilidade perfeccionista nesse sentido, não para te impedir de fazer, não que chegue a ponto de, não vou fazer porque não ficou perfeito, não é isso, mas para ficar mais bonito, mais, por exemplo, no caso do círculo ali em cima, entendeu? Mais suave, uma coisa que não fique esquisita, fique mais bonita, ok? Então, cada um vai encontrar a sua maneira de fazer isso. E na minha parte aqui eu vou dando as dicas como for possível. Vamos para os requisitos técnicos? Os mineiros devem ficar bem no hack, eles devem conseguir se encaixar no hack. Eles dizem, temos certeza que você quer esses mineiros. Por quê? Porque o mineiro que você fizer e que for aprovado, eles vão dar um para você para estar na sua sala, olha isso. Então, para fazer o seu minerador bonito, por favor, aprenda orientações técnicas, que foi o documento que a gente viu no outro vídeo. Aprenda isso cuidadosamente. Veja aquele vídeo e leia o documento várias vezes e verifique cada quadro do seu minerador. Certifique-se de que a sua animação é suave e deixe o olho feliz. Ok? Você tem que olhar e ficar feliz e ver que está satisfeito, que está bonito, que a animação ficou boa. Inspiração versus roubar arte. Existem as duas coisas, né? Tem a pessoa que se inspira, ela pensa em alguma coisa que ela ainda não viu como mineiro e aí desenvolve, e tem a pessoa que vai lá e fala, eu vi esse mineiro assim e se eu mudar ele de cor? Isso não vale, ok? Porque isso, como eles já dizem muito claramente aqui, é roubar arte. E aí, qual a diferença? Vamos tentar investigar essa questão com cuidado. Um monte de belos mineiros que jogamos fora com lágrimas nos olhos porque descobrimos que eles eram praticamente um para algumas artes na internet, olha isso. E era tão claro para nós que temos que ressaltar mais uma vez que a arte deve ser sua, não copiado de algum lugar, ok? Então, não é para você sair copiando coisas por aí, você vê e faz parecido, do seu jeito, com o seu toque. Mas e a inspiração? É uma coisa normal olhar para algo belo e depois tentar expressar em sua arte. Mas isso funciona somente quando você trouxer a própria visão, a sua própria visão. Não apenas copiar algo que você gosta. Lembre-se disso. O seu mineiro terá boas chances de ter seu lugar na coleção do Rollercoin. Só que você tem que levar isso em consideração, né? Como escolhemos os vencedores? Show de individualidade. Escolher vencedores é muito emocionante para a nossa equipe, mas também muito difícil. Tentamos ser tão objetivos quanto podemos, mas às vezes o efeito uau, sobre o qual falaremos mais tarde, pode virar tudo de cabeça para baixo e nos fazer mudar a decisão no último minuto. Isso não acontece com frequência e funciona somente se todos os outros requisitos se encaixarem. Então não se esqueça disso, rollers. Rollers são os roladores, né? Os jogadores que jogam o Rollercoin, que eles rolam a moeda, ok? É isso que o nome do jogo quer dizer. O que queremos ver? Estilo comum. Seu mineiro deve ser uma criação sólida e acabada. Sabe a sensação de quando está ok, mas falta alguma coisa? E você tem dúvidas? Bem, não queremos esse sentimento. Detalhes. Não adicione muitos detalhes de pixels diferentes. A imagem comum deve ser vista sem ser aquele cara chinês, mas acrescentar detalhes é bom quando se sabe onde parar. Então você pode fazer um detalhezinho, mas você tem que saber quando parar, ok? Bom, animação, suavidade e relevância. Certifique-se de que cada quadro flui naturalmente do anterior e, por favor, não nos faça adicionar um aviso de que as pessoas que reagem a luzes piscando não devem jogar. Existe inclusive um filme, se eu não me engano, acho que foi Pokémon, que quando foi para o cinema eles tinham, o pessoal chama de luzes estroboscópicas, que, se eu não me engano, é a luz vermelha, azul e amarela, eu acho, e aí elas ficam piscando muito rápido e
isso causa enjoo nas pessoas, tem gente vomitando e tudo mais. Então, pessoas que têm, por exemplo, alguns problemas psiquiátricos ou psicológicos, elas podem inclusive desmaiar, ter convulsões e tal, só por ver aquelas cores piscando naquela frequência, ok? Então eles estão dando uma dica aí para você não fazer isso, porque pode ser que seu mineiro seja absolutamente incrível, mas você tenha tido a brilhante ideia de fazer isso no mineiro, e aí seu mineiro vai ter que ser jogado no lixo, tá? Vai do cofre pro lixo. Individualidade. Toda vez queremos ver algo novo, então não olhe para trás e tente copiar alguns elementos de estilos ou impressão comum daqueles que venceram concursos anteriores. Precisamos da sua própria visão, eles querem o seu olhar sobre aquela coisa que você está olhando, é a sua visão, ok? Efeito uau. Isso não é uma ciência, é mais sobre movimentos inesperados e encontrar novas maneiras de criar algo que se encaixe em nossas necessidades, mas o que nunca vimos antes. Não se acanhe e nos mostre o que você ganhou. Então, o efeito uau normalmente o efeito uau é quando você entrega mais do que o que foi prometido. Ok? Você fala pro cliente, sei lá, que você vai vender. Eu moro em Minas, então para mim isso vale bastante, mas cada um ajuste a sua realidade aí. Você fala pro cliente que você vai vender um queijo para ele por R$30. Aí o cliente vem comprar o queijo. Na hora que ele vem comprar o queijo, você entrega o queijo e um potinho de doce de leite para ele. Ou de goiabada, alguma coisa assim para o cliente, entendeu? O cliente olha na sua cara e faz uau! Ele ficou besta com o que ele viu, boquiaberto, e agora ele vai comprar sempre de você e ele vai indicar você direto. Então não é simplesmente sair dando coisa para os outros, a pessoa fez uma compra, né? Então você dá um mimo, né? E nesse caso aqui o que eles estão dizendo é exatamente isso, né? O espaço de um mineiro, que a gente falou no vídeo anterior, é muito pequeno para fazer muita coisa. Vai chegar um momento que não vai ter como botar mais coisa ali, porque o espaço é muito pequeno, não permite tanta coisa. Mas sempre tem aqueles que têm uma visão além do alcance do Lion, né, dos Thundercats, e o cara consegue ter uma sacada de uma coisa que pode se mexer, por exemplo, um movimento, uma luz inesperada, uma coisa inesperada, e que fica incrível. E aí, mesmo que o mineiro não seja o melhor dos melhores e nem se encaixe em pacote nenhum, como o de gelo agora, eles seguram esse mineiro de um jeito ou de outro por causa daquele efeito uau, ok? Isso é uma coisa utilizada em vendas, utilizada numa série de situações por aí. Fazer com que todos notem e reconheçam. O seu mineiro vai te fazer famoso, olha isso. Pense nos mineiros que você se lembra, sobre aqueles que você viu e agora vai reconhecê-lo, mesmo se você vê-lo em algum outro site. Ok? Aqueles que você já conhece e que se você entrar no outro site e ele estiver lá, você vai ver, não, isso aqui é do Rollercoin. Ou talvez você possa dizer que esse novo mineiro é uma cópia de algum antigo legal, que aí já não é tão legal, né? Queremos que seus mineiros sejam reconhecíveis assim. Queremos que cada roller saiba quem desenhou esse e como se chama. Poder e raridade do seu mineiro. Na maioria dos casos, escolhemos o melhor dos melhores para ser o mais raro e poderoso. Então, se você acha que nós temos alguns rankings, sim, nós temos. Nós apenas sentamos juntos e olhamos seus mineiros, nunca olhando seus apelidos, seus nomes no caso, né? Os seus perfis ou seus perfis do Rollercoin. Nessa situação, eles analisam os mineiros, não interessa o seu nome nem o seu perfil do Rollercoin, porque eles não estão olhando aqui por uma questão de esse aqui é meu primo, então eu vou votar no dele, não é isso. Eles pegam todos os mineiros, põem tudo junto lá e olham para poder fazer a escolha de qual é o melhor mineiro, ok? Depois que o mineiro escolheram os ganhadores, aí eles vão olhar de quem que é cada um daqueles mineiros, até para poder fazer pagamentos e premiações e tudo mais. É realmente um grande momento quando a equipe está se reunindo e fala sobre coisas tão agradáveis. Por isso, obrigado por isso, queridos artistas. Faça-nos nos apaixonar pelo seu mineiro. Sua arte magnífica, né? O hamster está esperando por sua arte magnífica. Esperamos que este guia
tenha lhe mostrado o caminho certo e agora você já sabe qual de suas ideias irá incorporar, irá colocar no Mineiro. Talvez você queira compartilhar seu modo de inspiração conosco e com outros criadores. Pense nisso, talvez haja uma chance. E não esqueçam de conferir o guia técnico também, que eu já falei dele no outro vídeo. Estamos aguardando o seu lindo trabalho, beleza? Então, pessoal, tá feita aqui a segunda parte daquele vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E se não entenderam, dá uma olhada no outro vídeo novamente, não faz mal nenhum ver o vídeo 2 vezes. Aproveita e comenta, dá um joinha, né? Se não se inscreveu ainda, se inscreve para poder ter acesso a esse nível de informação que eu trago para vocês aqui com toda a atenção, com todo carinho, beleza? No mais, forte abraço aí, obrigado pela colaboração, por estar comigo até aqui. Valeu, pessoal! Sempre a resolver, minério virtual vem do lugar mais além. Talvez um dia rico fique também.